pastora Rosângela, pastor Leonardo e a sua digna esposa. Hoje eles vêm, né, com uma herança que o Senhor concedeu a eles. Qual o nome dela? Valentina, né? Parabéns aos nossos irmãos. Eu convidei eles a estar aqui na frente, né? Mas eles preferiram ficar ali atrás. Pastor João Paulo hoje e sua esposa preside uma igreja, né? Dirige uma igreja. Pastor Leonardo também, sua esposa. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe as vossas vidas. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16. O Senhor tem me incomodado a estar pregando sobre a igreja. Quando eu vi os nossos irmãos chegando, até pensei em passá-los, né, para ministrar hoje para a gente aqui. Mas os pregadores, né, que pregam em muitas igrejas, itinerantes assim, às vezes é bom sentar para ouvir uma palavra pastoral, não é verdade? Então, eu glorifico a Deus pela vida de vocês, Deus abençoe. Mateus 16, 18, diz assim a palavra do Senhor: Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler novamente, versículo 18, toda a igreja. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa, na tua presença, nesta manhã maravilhosa, onde estaremos participando da ceia do Senhor, neste culto de gratidão, de comunhão a ti, Senhor. Abençoe-nos, pois, tu já tens falado de várias formas, e agora te pedimos que tu fales por intermédio da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos, sente glorificando o nome do Senhor, sente exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Somos a igreja, irmãos, viva, a igreja triunfante, a igreja imaculada, invencível, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é muito importante nós já identificarmos aqui de que igreja nós estamos falando, porque existe a igreja invisível e a igreja visível. A igreja visível é a igreja que tem CNPJ, que tem endereço, a igreja que tem um rótulo denominacional, né? No nosso caso aqui, a Assembleia de Deus, igrejas batistas, mas existe a igreja invisível, que é aquela igreja que só Deus vê. A igreja que é contemplada pelo Senhor. É esta igreja aqui que neste texto, Jesus ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Possivelmente, pode ser que no nosso meio aqui hoje existem pessoas que façam parte da igreja visível. Aliás, todos nós fazemos parte da igreja visível. Mas pode ser que nem todos ainda façam parte da igreja invisível. A igreja que Tiago vai dizer que é a igreja especial, um povo especial, zeloso e de boas obras. E é muito importante atentarmos para isso, porque nesses dias que nós estamos vivendo, existe uma preocupação com relação a acabar com a igreja. E quem pensa dessa forma está equivocado. A igreja do Senhor, diz a Bíblia, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, aleluia! A primeira instituição criada pelo Senhor Jesus foi a família.
é verdade? A família foi a primeira instituição. A segunda foi a igreja. E nós podemos perceber que os maiores levantes do inferno é contra exatamente a família e contra a igreja. Só que aquilo que Deus constitui, só que aquilo que Deus realiza, só que aquilo que Deus ele forma, ninguém tem poder de destruir. Não pode destruir a família. Não pode destruir a igreja de Deus. E é interessante isso, irmãos, que tanto uma como a outra tem sido alvo do adversário. A família, ela está bem explícita, né? Nas redes sociais, nas mensagens que nós vemos nas televisões, nos encontros. Nós vemos isso de uma maneira muito explícita. Pessoas, de partidos de esquerdas que dizem: queremos destruir a família. Sim, uma pessoa até que foi candidata a deputado federal. Nosso propósito é destruir a família. A igreja, a família é um retrocesso. Mas quem instituiu a família foi Jesus, foi Deus. E aí não existe como, irmãos, levantes vão ter isso. Países governados pela direita, países governados pela esquerda, vai estar sempre tendo pessoas se levantando com esse propósito, para destruir, para acabar com a família. E com a igreja não é diferente. Com a igreja não é diferente. Alguns meses atrás nós falamos aqui de um projeto de lei também, pelo partido de esquerda, que tentaram aprovar a questão do assédio religioso. Você dá um folheto para uma pessoa que é de outra religião, você está assediando essa pessoa. E você pode ser punido de uma pena e ser preso. Esses são os projetos que existem, e desses existem dezenas, por que não dizer centenas, espalhados pelo nosso país, tentando destruir o alvo, que é a família, e destruir a igreja. Mas a palavra que nós lemos aqui nesta manhã, ela é clara. E eu trago esta palavra de conforto para a igreja nesta manhã. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não vão prevalecer. E esse texto aqui, irmãos, existe termos direcionados na Constituição que são chamados de causas pétreas. Causas pétreas são causas ou artigos ou imutável, inalterável. Pétrea vem de pedra, Então, inalterável. Esse versículo aqui é uma causa pétrea. É uma causa pétrea. É uma causa pétrea na palavra de Deus. Não tem como. Vai passar os anos, nós não vamos mais estar aqui, e esta palavra vai continuar prevalecendo, porque é palavra de Jesus. Não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Oh, glória a Deus. Por que a igreja é triunfante, pastor? Está escrito aqui no texto. Porque ela está edificada sobre Cristo. Quando Jesus ele diz isso aqui, irmãos, a gente sabe que existe um conceito nos ensinos católicos, diferentemente, um entendimento diferentemente do que nós aqui entendemos. Eles entendem que
a igreja, ela está edificada sobre Pedro. Mas quando o Senhor Jesus, ele diz essa palavra aqui, eu te digo que tu és Pedro, e essa palavra Pedro, ela no grego, ela vem de Petros, que vem falar de pedrinha, pedra pequena, né? Mas quando Jesus ele vai falar sobre a questão da igreja, ele vai dizer sobre ele, mas sobre, tu és Pedro, tu é pedrinha pequena, mas sobre esta pedra, que sou eu, que no grego vem derivando a palavra rocha, firme, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Meu irmão, o que faz uma igreja triunfante não é a liturgia que essa igreja tem. O que faz uma igreja triunfante não é o tipo de louvor que esta igreja apresenta. Não é o trabalho evangelístico forte que tem. Não é o sistema de ensino que esta igreja propõe para os seus membros. O que faz esta igreja triunfante é onde ela está edificada. É o fundamento desta igreja, onde ela está estabelecida. É a base dela. É isso que faz a igreja ser uma igreja triunfante. E eu louvo a Deus que aqui tem uma igreja triunfante. Nós estamos edificados na palavra do Senhor. Por isso que ele mesmo vai dizer, né? Todos pois aqueles que escutam as minhas palavras e as pratica, eu vou comparar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, Cristo, irmãos, ele é esta rocha. Cristo, ele é esta pedra. E Cristo, ele é a palavra. Ele é o verbo, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Quando nós falamos Cristo, nós estamos falando a própria Bíblia Sagrada. Ele é a palavra. E a nossa vida, ela precisa estar pautada aqui, na palavra de Deus. O que ela ensina, o que ela traz para nós, já há anos, há séculos. Esta palavra vem trazendo para nós um norte, trazendo para nós ensinos, trazendo para nós fundamentos. E é isto que mantém a igreja em pé. Pode fechar templo, como estão fechando aí fora, né? Pode fazer o que pode matar os cristãos, como estão fazendo em outros países do Oriente. Mas a igreja vai seguir triunfante. Igreja é igual ovo quando você bate nele. Quando mais bate, vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E às vezes é necessário Deus permitir determinadas coisas acontecerem para que a igreja possa se posicionar. Para que a igreja não perca as suas características. Para que a igreja siga aquilo que as nossas crianças hoje aqui falaram para nós. Que Ele está vindo. Santidade ainda continua santidade, o certo continua certo, o errado continua errado, porque agora existe uma igreja dentro da igreja, e a igreja dentro da igreja tudo não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, e nós vamos nos esfriando, nós vamos nos enfraquecendo, nós vamos perdendo o prazer de congregar, nós vamos perdendo o prazer de servir a Deus. Nós vamos perdendo o prazer da obediência. Nós vamos perdendo o prazer da santidade. Nós vamos perdendo o prazer da fidelidade a Deus. Aleluia, mas existe 7.000, glória a Deus, que não se curvaram diante de Baal e ainda caminham em santidade para o céu. Não confundamos liberdade com libertinagem. Tem muita gente confundindo liberdade com libertinagem. E aí, vivem a vida não conforme Deus quer, conforme você acha que tem que viver, conforme eu acho que eu tenho que viver. E não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus nos chamou.
Sobre quem estamos edificados, irmãos? Essa igreja somos nós. Essa igreja invisível, eu e você precisamos fazer parte dela. O teu cartão de membro não vai te dar passagem direta para o céu. Não se escandalize com seus irmãos que estão ao lado, que às vezes você vê cometendo tipos de coisas que você acha assim, meu Deus, mas eu sou novo convertido desse irmão. Não se escandalize com isso. Mantenha a sua vida santa e reta diante de Deus. A Bíblia diz que nós devemos estar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu posso errar, você pode errar, mas Cristo, ele não erra. Eu me lembro que eu estudava num colégio chamado Arte e Instrução aqui em Campinho. Colégio técnico. E eu fazia esse técnico em ciências contábeis. Até que aconteceu um escândalo de um pastor fazer alguma coisa. E eu era um dos cristãos no meio, né, dos irmãos. Hoje esse número de cristãos tem aumentado muito dentro de faculdades e colégios. E essa questão de se identificar. Antigamente era mais identificável, né, por conta da saia, da calça, né, do tipo de roupa que veste, né? Hoje está uma misturada. E aí, uma pessoa virou para mim e falou, e agora, o que você tem a dizer? Esse pastor aqui, olha o que ele cometeu. Eu falei, eu quero que você me mostre um erro em Cristo. Eu quero que você me mostre um erro no Senhor Jesus. É porque é Ele que nós estamos seguindo. A igreja, ela segue ao Deus vivo. A igreja não segue homem. A igreja segue ao Senhor. E ela está edificada sobre esta palavra. Irmãos, eu tenho preocupação com crentes que não vêm para a escola dominical. Porque se existe um culto que deveria ser prioridade para nós e para os nossos filhos, é a escola bíblica dominical. Porque ali nós estamos aprendendo a palavra de Deus. No culto a gente ouve mensagens, palavras e tal, né, que nos alimentam. Mas o estudo da palavra de Deus é importantíssimo. Às vezes está trabalhando, a gente entende, né? Tem dificuldades. Nós estabelecemos até cultos aqui na sede de manhã, porque tem gente às vezes que pega 2 horas no trabalho dia de domingo. Que vocês não entendem isso, mas existe uma artimanha do adversário por trás dessa questão do trabalho. Você pode perceber isso, que depois que as irmãs tiveram que ir para o mercado de trabalho, como a família sofreu. Porque o emocional daquela criança, o espiritual daquela criança, que era dado do pai à sua esposa, a esposa para os filhos, isso se perdeu ao longo do tempo. Eu não estou dizendo que as irmãs que trabalham têm que abrir mão do seu trabalho, não. Não me entendam isso. Eu sei que hoje há essa necessidade. Mas seria bom que não tivesse. Seria bom que nós, homens, tivéssemos condições, né, de tirar as nossas esposas do trabalho para ficar em casa, cuidando, orientando, né, os nossos filhos. Eu sei que há uma necessidade. Quantas vezes eu fui no colégio onde a minha esposa estudava, falar com a diretora, falou, olha, eu quero que a senhora demita a minha esposa. Aí ela me chamava e falava assim, ó, preste atenção, pastor, olha só, sua esposa ganha um salário bom, seus 2 filhos estudam aqui nesse colégio e não pagam nada. É um dos melhores colégios. Se o senhor juntar isso tudo, aí ela quanto dá? Eu fazia a soma, dava mais do que, quase o dobro do que eu ganhava. Aí eu falei, bem, aí voltava. Aí fui de novo. Sentia muito falta dela nas viagens, saída, porque ela tinha que trabalhar. E o trabalho era importante, porque ajudava lá na soma, no final, né, de alvos. Mas eu falei, não, eu estou disposto a abrir mão. Minha filha chegava em casa e me chamava de vovô, lembra?
porque ela ficava com o meu sogro. Aí, de vez de falar pai, falava vô. Eu falei, que vô, menina? Porque ela ficava lá, a gente ia para trabalhar, ia para a igreja e tal. E ela ficava lá, meu sogro levava no colégio, fazia tudo. Eu falei, isso não está bom. Falei, Senhor, isso não está bom. Até que aconteceu a questão dos olhos dela, ela perdeu a sua visão, teve que se aposentar, e aí ela saiu de lá aposentada. Eu falei, então tá bom, você quer que eu fique? Vou só diminuir um pouquinho a visão dela. Tirou um pouquinho e trouxe ela para ficar comigo, e os filhos continuam estudando lá de graça para a glória de Deus. Mas a questão do trabalho é complicada. Não estou falando de trabalhar em casa, né? Que tem maridos, esposas que trabalham dentro de casa. É outra história. Mas é um ataque direto, irmãos. A gente não percebe, mas a família tem enfraquecido em relação a isso. Principalmente os filhos têm sofrido, porque é uma geração que está indo, a outra está vindo totalmente desorientada, sem base, sem orientação. E às vezes trabalha a semana toda, e quando chega final de semana fica cansado. Ah, não vou de manhã não, porque eu tenho que arrumar as coisas, tenho que lavar roupa, tenho que fazer isso. Mas à noite eu estou no culto. E aí abre mão da escola dominical, onde era importantíssimo ensinar, porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio, pegue o seu filho, levante com ele, faz a palavra, estuda com ele a palavra, fala a palavra, caminhando com ele, ao voltar, ao deitar, fale da palavra com ele. E nós não temos tempo mais para isso com os nossos filhos. E a preocupação que nós precisamos ter, o que vai acontecer? Antigamente se dizia, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Mas a pergunta que nós temos que fazer é que filhos nós vamos deixar para este mundo? Porque o problema não é o mundo, o problema são as pessoas do mundo. O problema do mundo não é o mundo em si, não são as pedras, os rios, não são as pessoas, irmãos. E nós precisamos passar princípios, passar valores, ensinamentos, que possam fazer com que a família desde sempre, continue sendo respeitada, amada e valorizada. Precisamos. Eu preciso terminar, porque o horário de manhã é pouco. Porque a igreja é triunfante. O texto diz, porque ela está edificada sobre Cristo e porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É uma palavra de Jesus. O diabo não tem como revogar isso. Não tem Supremo Tribunal Federal que revogue isso. Não, meu entendimento aqui sobre esta questão de prevalecer no meu modo de ver. Não, aqui o Supremo não interpreta da maneira que ele acha que tem que interpretar. Aqui é o que diz a Bíblia, tá? Não prevalece, não prevalece. Acabou. Oh, aleluia! Levante a sua mão e creia que o diabo não pode prevalecer contra a sua vida. Você é esta igreja de Penas, nós somos a igreja de Penas, onde nós estamos, ali estamos exaltando e glorificando o nome do Senhor. Essa palavra portas do inferno, ela tem alguns entendimentos. Os estudiosos, eles entendem as portas do inferno como várias coisas. Diz que era um grande buraco, né, onde as pessoas, fogo chamado de Hades, que existia naquela época, que eles denominavam isso. Mas ela tem alguns entendimentos que eu gostaria de rapidamente abordar com os irmãos aqui. A primeira, as portas do inferno, refere-se à morte. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é o seguinte: a morte não vai parar, não vai prevalecer contra a igreja. O que Jesus está dizendo? Que vai vir época
que seremos caçados, que seremos maltratados, que seremos perseguidos, que seremos caluniados, nos matarão, mas mesmo essas ações não vai acabar com a igreja. Não vai destruir a igreja. É como se mata um, levanta 15. Multiplica. Quanto mais perseguiram a igreja, irmãos, no primeiro século, mais a igreja cresceu, mais a igreja avançou. Eu fico rindo das coisas que estão acontecendo. Porque quanto mais tentarem, quanto mais investirem, quanto mais fizerem quanto a igreja do Senhor, mais ela vai crescer. Aleluia, eu quero profetizar, se prepare para um grande crescimento que vai vir da igreja do Senhor neste tempo. Aleluia. Aleluia, o diabo está dizendo, acabou a igreja, Deus está dizendo, é agora que vai crescer. Porque às vezes a igreja se sente um pouco acomodada, está tudo bem, está tudo legal e tal. O Senhor está dizendo, estou pensando em dar uma sacudida nesse povo. Estou precisando dar uma sacudida nesse povo. Aí eu vou permitir. Lógico que Deus ele permite, dentro daquela vontade permissiva, né? Deixando as coisas acontecer conforme a vontade dele. Não que nós sejamos convenientes com isso. Conveniente com não com a vontade de Deus, né? Deixar bem claro aqui, né? O que o Senhor faz é bom. Tudo que o Senhor faz é bom. Mas não que nós sejamos aqueles que estão promovendo isso, aceitando um domínio ou um governo que é contra aquilo que nós ensinamos aqui na palavra do Senhor. Mas tudo que Deus permite acontecer é bom, é perfeito e é agradável. Tudo que Deus permite é bom, é perfeito, é agradável. Então, isso é uma das ideias, né, das portas do inferno não prevalecer. Outra ideia das portas do inferno não prevalecer é quem está verdadeiramente em Cristo. O diabo não terá poder sobre a sua vida após a morte. Outro conceito de portas do inferno é isso. Porque quando você morre, e esta é se você estudar sobre isso, você vai ver que é uma das características da igreja triunfante, não é o fato de você morrer. Você morreu, mas o inferno ou o Hades não teve poder sobre a sua vida, porque como Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Como Jesus ele veio novamente à vida, nós também veremos o dia, como diz a palavra do Senhor. As portas do inferno não têm poder mesmo depois da nossa morte. Mesmo depois que você morrer, mesmo depois que te matarem, mesmo depois que fizerem o que quiserem contigo, ou você nega Jesus, você morre, mas você morrer, como que vai ser? Não se preocupe, porque Jesus vai te garantir. Aleluia, ele veio, aleluia, morreu, foi lá, tomou as chaves e diz, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Glória a Deus. Terceiro, refere-se ao impedimento do avanço da igreja. Porta do inferno também se refere ao impedimento do avanço da igreja. Quem vê esses filmes da Idade Média, né, quando se tomavam os povos da oriental, né, os povos daquela região lá da Europa, você vê que tinha muitos castelos, muitos reinos que eram cercados por muros, e tinha um portão que era aonde todos os povos queriam invadir ou tomar aquela região, aquele portão era o acesso. E aquele portão era muito bem guardado, era muito bem feito, de madeira, resistente, né? Mas volta e meia vinha, né, os bárbaros ou os cristãos e conseguiam invadir
aquele com tronco, né, ou com lança, pedras e tal, e ali eles conseguiam entrar. Geralmente a entrada era pelos portões. Esses portões do inferno, irmãos, também, ele quer dizer que o ímpio, a pessoa sem Cristo, existe um portão do inferno que impede esse acesso da igreja. Mas, diz a Bíblia, essas portas do inferno, ela não vai prevalecer. Porque a igreja de Deus vai avançar, a igreja de Deus vai em frente, a igreja de Deus vai romper esses portões e as almas serão alcançadas para a glória do nome de Jesus. Não tem nada que possa parar o avanço da igreja. Até eu me lembrei de Troia, né, que é uma história muito antiga, que eles tentavam invadir, não tinha jeito de entrar em Troia. Até que eles resolveram enganar, dizendo que embora fizeram um cavalo e deram de presente. E aí vem a palavra cavalo de Troia, né? Eles se esconderam ali dentro do cavalo, deram presente, colocaram para dentro do reino deles, o cavalo. E aí, quando à noite, quando todo mundo já estava dormindo, eles saíram de dentro do cavalo, abriram os portões e tomaram a cidade. Porque não tinha como entrar, que os os muros eram muito altos, muito fortalecidos, e os portões da mesma forma. E o diabo é assim, cuidado. Porque se ele não pode te atacar com ofensas, ele vai chegar com elogios. Ele vai chegar com afagos. Ele vai chegar dando tapinha nas suas costas. Ele vai falar palavras para te agradar. Vai falar coisas que você vai ficar, vamos criar um relacionamento para depois te minar por dentro. Estejamos vigilantes. Estejamos vigilantes, porque o nosso adversário, ele não dorme. Mas nós vamos continuar confiantes no Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque se existem dois símbolos da igreja, um é a noiva. Um é a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Irmão, toca em todo mundo, mas não toca na noiva do camarada, não. Tu vai arrumar um problema, ele está querendo casar com ela. Não toca na noiva, não. Eu uma vez, na casa a minha esposa fica, um dos irmãos dela se levantou, não era casada comigo, então não podia fazer nada. Até que um dos meus cunhados se levantou com a da minha esposa dentro de casa, seu pai, está todo mundo lá, né? Eu disse, mas vai fazer isso? Com ela, não, hein? Eu dentro de casa falei, com ela, não. É minha noiva, pô. Não, você está falando que ela é minha irmã. Não, é tua irmã, mas agora também é minha noiva. Então nem pense em fazer alguma coisinha com ela. Irmão, se eu fiquei chateado, imagine o Senhor Jesus. Quando alguém tenta tocar em você. Quando alguém tenta fazer alguma coisa contra você. Agora, a igreja ela é símbolo da noiva e ela é a menina dos olhos de Deus. Você pode dizer isso, você é a menina dos olhos de Deus. Tem problema os homens falar isso pro outro também não, que não fica feio não. Você é menina dos olhos de Deus. Eu sei que pra gente que é homem fica meio, né? Eu sou noiva, eu sou menina dos olhos de Deus. Mas não tem problema não, porque está valendo, porque vamos um dia se encontrar com ele. Não toque na menina dos olhos de Deus. Não toque na noiva do Senhor. Eu termino dizendo o seguinte. As igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, existe um entendimento que cada igreja representa um tempo, né? Cada igreja representa uma era. E nós, né, a igreja de 30 a 100, é a igreja representada pela igreja de Éfeso. E por aí vai, né? Nós estamos vivendo 2 eras aqui.
nesses tempos atuais, segundo esse entendimento, que é a igreja de Filadélfia, tem a igreja, né, de Tiatira, tem a igreja de Sardes, que é a igreja, que é a época da reforma, que é considerada, né, a época a igreja morta, esse período da igreja de Sardes, de 1517, ela é considerada a igreja que morreu e ressurgiu ali. Então, cada era, cada tempo, tem uma igreja que se prevalece nessas 7 igrejas da Ásia. E nós estamos vivendo 2 períodos. O período da igreja de Filadélfia e o período da igreja de Laodiceia. O período da igreja de Filadélfia é o período de 1730, segundo esses estudiosos, até o arrebatamento da igreja. E nós fazemos parte dela. E existe a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna e apóstata, que vai de 1900, ela se estabeleceu em 1900. Pode ser que alguns aqui quase pegaram esse início, né? 1900, tem gente em 1920. E até a segunda volta de Cristo. Isso é alguns estudiosos. Então nós estamos vivendo essas duas igrejas. Uma igreja, que é a igreja de Filadélfia, é a igreja que não teve uma repreensão para ela. É uma igreja sofrida, mas é uma igreja considerada missionária, evangelística e amorosa. Essas características da igreja de Filadélfia. E existe a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna e apóstata. De qual igreja nós fazemos parte? As duas igrejas se cruzaram nesse tempo. E nós, como igreja de Deus, precisamos dizer: eu faço parte da igreja Filadélfia. Existia até uma música muito antiga, anos atrás, a gente cantava isso, né? Quem é crente Laodiceia, misericórdia, Senhor. Laodiceia é crente morno, na igreja há um transtorno, para nós não tem valor. Quem é crente Filadélfia, graças a Deus aqui tem. Filadélfia é crente santo, e é por isso que eu canto, Filadélfia eu sou também. Quem é crente Filadélfia aqui? Oh, glória a Deus, levante a mão. Nós somos crente Filadélfia. Mas é para abandonar o crente Laodiceia? Não. O crente Laodiceia precisa ser amado, precisa ser conquistado, precisa ser abraçado, precisa mudar de lado, precisa mudar conceitos, precisa acertar erros, posicionamentos. Mas há outro entendimento, e eu termino exatamente aqui. Fique em pé, igreja, por favor. Há outro entendimento, que estas 7 igrejas lá da Ásia, elas são 7 igrejas em cada era. Em cada era, em cada tempo, esses 7 tipos de igreja existem. Igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, igreja de Éfeso, igreja de Laodiceia, igreja de Filadélfia. E cada era, existe esse entendimento também. Ou seja, há igrejas para todos os gostos. Há igreja de todos os tipos, pastor João, pastor Leonardo. Igrejas para todos os gostos. Igreja que diz: estou enriquecido, não tem problema nenhum, está tudo muito certo, e Deus só está repreendendo. E Deus só está chamando a atenção, achando que está, né, tirando onda. Mas Deus está olhando e está reprovando. Existe a igreja que está sendo perseguida, que está sendo caluniada, que está sendo atacada, que está sendo maltratada, mas esta igreja, o Senhor está dizendo, aleluia, que é uma igreja abençoada. Oh, irmãos, que nós nesta manhã possamos estar fazendo parte das igrejas que procuram andar diante de Deus de maneira digna, de maneira correta, do lado certo da história,
E que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na sua vida, onde você passar por maior perseguição que você sofre. Está chegando, pode ser que chegue tempos difíceis para nós. Mas é aí que você prova a sua fidelidade para com Deus. O que mostra a nossa fidelidade para com Deus não é você andar escondido, como um agente secreto, sem demonstrar o que você é e quem você serve, qual é a sua fé. É revelando a sua fé. Ah, não vou falar não, porque aí vai começar a perseguição. Existe cristãos, irmãos, que não estão mais falando da sua fé, ou demonstrando a sua fé, ou se identificando como cristão dentro de universidades federais, porque senão serão perseguidos. Mas o cristão não é assim, não. Pastor Davi, uma vez falando aqui, a gente cai, mas cai atirando, né? Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você está aqui de passagem. Não se apegue às coisas daqui. Tem muita gente que se apegou às coisas deste mundo. Tem muita gente que se fixou, família, parente, amigo. Não, Senhor, volta mais um pouquinho depois. Não, Senhor, volta depois mais um pouquinho. Se descansar, se ir para o céu é descansar, eu prefiro ficar cansado. Né? Tem gente que diz assim, se ir para o céu é descanso, eu quero ficar cansado. O céu é melhor do que aqui. Não tire isso da sua cabeça. Mantenha a sua fé convicta em Deus. Daqui a pouco nós vamos ser arrebatados. Não se desespere se a enfermidade tomar conta do seu corpo e você tiver de tombar. Você vai se encontrar com Ele. Oh, manarachuri kandareba lachandaleba. A irmã Esther, esposa do pastor Valdir Lourenço, ela saiu ela estava missionária em Mar de Espanha. E para quem não sabe, o Mar de Espanha não é lá na Espanha, não. É aqui pertinho, em Minas Gerais. Né? Pertinho de Petrópolis ali. Cansei de pegar ônibus para Petrópolis e depois ir lá para esse lugar. Mar de Espanha. Eles eram missionários lá. Saíram daqui, a igreja enviou eles para lá. E ela sempre vinha fazer exame aqui no Rio de Janeiro e voltava. Até que ela reuniu a igreja e falou assim, olha, Deus falou comigo que eu estou indo, mas eu não volto mais. O povo começou a chorar. Não. Ela era a esposa do pastor, uma irmã. Pensa numa irmã de Deus. Usada. Deus falou que eu estou indo, mas eu não vou voltar. E ela veio, os exames complicaram, ela foi para o hospital, né? Os exames complicaram, e o diagnóstico foi dado, e ela estava com uns dias, as pessoas indo visitá-la no hospital. Aí os jovens ali de Coelho Neto, chegando, reuniram com ela e falaram assim, nós vamos orar a Deus, Deus não vai permitir que a senhora parta lá, não faça isso, pelo amor de Deus. Esta noite o Senhor me visitou. E eu vi o céu aberto. Eu vi os anjos do Senhor cantando e tocando. Eu quero que vocês não chorem. Eu quero que seja só louvor. Até chegar ao cemitério. E quando chegar lá, da mesma forma. Porque eu estou indo para encontrar com meu Deus. Não abandone a sua fé. Não negocie a sua santidade com Deus. Leve as coisas de Deus a sério. Leve o compromisso que você tem a Deus a sério. Porque Deus está contando comigo e com você. Segure a mão do seu irmão que está do lado. Dele bashuri kandarabasa.